Olá, nós vamos resolver agora o exercício número 54 do livro 2, capítulo 5, página 145. Então, ele diz que no esquema apresentado, o gerador mantém a DDP constante, valendo 100 volts. A diferença de potencial entre os extremos de R1, estando aberta a chave C, é igual ao dobro do que seria se a chave C estivesse fechada. Então, só dando uma olhada rápida aqui no circuito, né? A gente tem a chave C aqui. Aí ele fala que se a chave C estiver aberta, igual tá aqui, ou seja, esse resistor ficaria pendurado, não passaria nenhuma corrente por ele, como se ele não existisse, e o nosso sistema tivesse só R1 e R2. Então, nesse caso, a gente vai ter uma diferença de potencial que é o dobro do que teria aqui se isso estivesse fechado. Então, se aqui estiver fechado, a gente vai ter R1 em paralelo com Rzinho. Aí, a diferença de potencial entre esse ponto e esse vai cair pela metade. É isso que ele está falando. Então, a gente tem duas situações diferentes nesse exercício. Uma que é quando a chave está aberta, então só vai estar passando corrente por R1 e R2, e outra é quando a chave está fechada, aí vai ter uma corrente que vai se dividir entre R1 e Rzinho, aí elas se unem e passam novamente em R2. Então, muito bem, então vamos continuar a leitura. Aí ele fala que, assim, considerando os valores indicados no esquema, a diferença de potencial nos extremos do resistor R2, ou seja, entre esse ponto e esse, quando a chave está fechada, tem o valor em volts igual a... Então, muito bem. Primeiro, montei aqui o desenho dos dois casos, quando a chave está aberta e quando a chave está fechada. Tá vendo? Na chave aberta, a gente tem R1 e R2 e uma corrente passando por aqui. Quando a chave está fechada, a corrente vem, ela se divide aqui, aí ela se une novamente e passa por R2. Tudo bem? Para a chave aberta, o que eu fiz? Primeiro, a gente pega a fórmula, né? Para a diferença de potencial num dado resistor. Então, ó, a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente que passa por ela. Então, pensando no circuito como um todo, então, U vai ser igual a R1 mais R2, que seria a resistência equivalente de R1 e R2 em série, multiplicado pela corrente que está passando aqui. Então, U vale 100, a resistência, então, R1 é 70 e R2 é 30. 70 mais 30, a gente tem que é 100. Então, a nossa corrente vai ser 100 dividido por 100, que dá 1 ampere. Até aí, tudo bem, né? Aí, o que a gente faz com esse valor? Por que eu calculei ele? Eu calculei ele porque eu quero descobrir o valor dessa tensão. Se eu tenho o valor dessa resistência, então, se eu descobrir a tensão, a corrente que passa aqui, corrente com resistência, eu tenho a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, calculada a nossa corrente, é só substituir. Quem é a diferença de potencial entre esses dois pontos? Eu chamei cada ponto, né? Eu chamei de L, M e N. Então, a tensão entre os pontos L e M, ou seja, a tensão que está em R1, é o que? É a resistência R1 vezes a corrente que passa por ela. Tudo bem? Resistência é 70, que ele deu, e a corrente é 1 que a gente calculou. Então, a nossa tensão LM é 70 volts, beleza? Então, a gente consegue calcular a diferença de potencial entre o ponto L e M. Agora, a gente olha o circuito, só que quando a chave está fechada. Quando a gente fecha a chave, a gente continua tendo esse ponto LM, só que, lembra que ele falou lá no enunciado pra gente? Vou olhar aqui novamente, ó. A diferença de potencial entre os extremos de R1, quando a chave está aberta, é igual ao dobro de quando a chave está fechada. Ou seja,
VLM, que é quando está aberta, que a gente acabou de calcular, é 2 vezes o dobro do VLM linha, que é quando a chave está fechada. É o nome que eu dei, ok? Então, VLM linha nada mais é do que a metade do VLM, ok? Peguei esse 2 que estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo. Até aí, tudo bem. Então, VLM linha vai ser 70 dividido por 2. Então, a nova tensão que está nesse resistor R1 é 35, que é o 70 dividido por 2. Ou seja, é a metade do que a gente tinha na situação anterior. Agora, olha só que legal. A gente tem a diferença de potencial entre esses dois pontos e tem o potencial total que está sendo aplicado. Então, se eu tenho que esse potencial total é 100, tenho que desse ponto até esse tem 35 volts. A gente descobre quanto que tem nesse outro pedacinho. Por quê? Porque se daqui até aqui é 100, daqui até aqui também é 100. Mas esse pedacinho a gente viu que é 65. Então, quanto que falta para chegar... 65 não, 35. Quanto que falta para chegar no 100? Muito bem. Agora a gente calcula. Então, sendo U igual ao VL, né? Só para dar os nomes, que é a diferença de potencial entre o ponto L e o ponto M, nada mais é do que a diferença de potencial LM mais a MN. Ou seja, o total que é 100 é igual a 35 que a gente calculou, mais a potência que está atuando aqui no resistor R2, que é o que ele pediu. Então, 100 é igual a 35 mais VMN. 35 está somando, passo para o outro lado subtraindo. Então, o nosso VMN linha, ele vai ser 100 menos 35, ou seja, VMN é igual a 65 volts, que é a alternativa A do exercício. Tudo bem? Então, a ideia desse exercício, você divide ele em duas partes. Situação em que a chave está aberta, situação que a chave está fechada. Ele deu uma relação entre o potencial do R1, a diferença de potencial em R1 num caso e no outro. Então, você descobre essa diferença da primeira para poder relacionar com o segundo caso. Tudo bem? Quando você obtém o valor dessa diferença de potencial, bem, se você tem essa e tem a total, é só subtrair uma da outra que você descobre quanto que tá aqui. Aí você vai falar, poxa, mas você nem mexeu nesse carinha. Mas por que que eu não me dei ao trabalho de calcular a corrente para ver que a corrente que está passando aqui com a corrente que está passando aqui vai ser igual a soma delas vai ser igual a que está passando no R2. Eu não me dei o trabalho de descobrir isso, porque como eles estão em paralelos, R1 e Rzinho, a diferença de potencial aqui é igual à diferença de potencial aqui. Tudo bem? Essa é a característica de quando dois resistores estão em paralelos. Então, não é necessário calcular mais nada além disso. Não preciso descobrir qual que é a corrente, qual que é o valor dessa resistência, nada disso para resolver o exercício. Isso poderia ser um outro item do exercício. Mas nesse caso, que ele só pede o valor da diferença de potencial em R2, não tem necessidade de sair calculando tudo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e bons estudos!